Esse é um vídeo atípico aqui no Introvertendo e a gente vai falar hoje sobre Paulo Cogos. Introvertendo. Olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, sou autista e tenho esse espaço aqui onde a gente costuma falar sobre autismo e temas correlatos. Eu sou William Timura, eu sou do canal do YouTube, um canal sobre autismo, eu faço mestrado em informática para educação e também pesquiso sobre autismo e sou diagnosticado com síndrome de Asperger também. Hoje a gente vai falar sobre Paulo Cogos e talvez você esteja se perguntando por que primeiro um canal de autismo fala sobre Paulo Cogos. E claro, se você não conhece Paulo Cogos, você deve estar perguntando, quem é Paulo Cogos? Paulo Cogos é filho de uma dermatologista chamada Lígia Cogos. Paulinho é uma figura também fora do comum, superdotado de inteligência desde pequeno, um gênio um tanto maluco, né? Ele se denomina como um conservador anti-Estado, ou seja, um anarcocapitalista, e ele também é diagnosticado com síndrome de Asperger e, além de tudo, é um católico praticante. É só resumidamente para explicar o que seria anarcocapitalismo, então, né, o que seria um anarcocapitalista, é alguém que preza pela ausência do Estado, né? Então, no espectro de posicionamentos políticos, né, digamos assim, há pessoas que prezam pela intervenção estatal nas mais diversas questões, educação, saúde, economia, né? Que há até uma grande discussão sobre a economia agora, de quem é mais liberal e quem não é, né? Que quem realmente acha que o Estado deve intervir mais nessas questões econômicas e há quem diga que o mercado deve se autorregular livremente. Então, no caso do anarcocapitalismo, é mais para um lado mais extremo desse liberalismo, né? Na verdade, eles gostam de se auto-intitular libertários, e justamente nesse sentido de que a ideia do anarcocapitalismo é uma ideia de liberdade, né? Então, eles prezam pela ausência do Estado, porque o Estado, querendo ou não, impõe algumas regras para a gente de convívio social e etc. E, então, essa é uma ideia um pouco mais extrema, né? Um pouco radical. E o Paulo Cogos é justamente famoso por disseminar essas ideias, então, anarcocapitalistas no YouTube, nas redes sociais e vários... Ele é relativamente famoso, né, sobre isso. E ele ficou bastante conhecido aí de 2013 para cá, que você tiveram as manifestações, você teve aí a crise do governo Dilma, a vinda do Temer, agora o governo do presidente Jair Bolsonaro. E ele está presente em grupos sobre anarcocapitalismo, seja discutindo, seja discordando, brigando com a DM, discutindo com a galera. E ele tem várias características no comportamento dele e naquilo que ele produz em texto e em vídeo que indicam características do autismo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Diferentemente da gente, o Paulo Cogos ele não fala sobre autismo no conteúdo que ele produz, né? Ele gosta de falar sobre anarcocapitalismo. Mas, é claro, ele é alguém com síndrome de Asperger também, as pessoas sabem disso, eventualmente ele fala sobre, né? Principalmente quando alguém questiona isso, manda algum comentário, né? Faz algum comentário relacionando isso. Cara, para de falar que eu sou autista, cara. E daí? Eu sou Asperger mesmo? Foda-se, cara. E daí? Você aguenta 10 minutos de debate comigo? Você aguenta 10 minutos de debate com Asperger, filha da puta? Não aguenta, então cala a boca. Ah, é o gordinho anão virgão. Tá, sou gordinho, sou anão e sou casto. E também, é claro, mesmo ele falando sobre anarcocapitalismo, as características do autismo ficam evidentes ali, né, na produção de conteúdo dele. E uma delas... por exemplo, toda essa mensagem extremista, né, que vem, essa mensagem radical, que vem com a ideia do anarcocapitalismo, você também tem esse teor de que pode parecer uma mensagem muito autoritária, uma mensagem de alguém que é alguém muito rigoroso, alguém muito, né, com uma postura muito rígida, mas ao mesmo tempo ele tem, como todo autista, hipersensibilidades. E uma das hipersensibilidades dele é quando envolvem rojões, né? E ele já deixou isso publicamente claro, que ele tem essa hipersensibilidade sensorial, rojões desagradam ele, e então tem até um episódio específico que virou meme na internet, de uma pessoa que fala assim, né, algo do tipo, mas você quer armar a população, mas ao mesmo tempo você tem medo de rojão, né? E não é medo, né, no caso, seria essa característica da hipersensibilidade que autistas têm. E a mais evidente do Paulo Cogos é uma coisa que está presente nos autistas, que é o chamado hiperfoco. O hiperfoco é quando você tem um interesse muito grande por um tema e você o explora até de uma forma muito profunda, até se tornar uma espécie de especialista no tema.
Então o Paulo Cogos, se não me engano, cursou administração, chegou a entrar em administração, mas ele é quase denominado um economista autodidata, né? Ele lê sobre economia sem o uso de um curso de graduação, inclusive vários dos vídeos dele são feitos dentro de uma biblioteca pessoal, né, familiar, eu acho, que é coberta de livros pela parede. Então você vê que ele é um cara que lê muito, ele faz muita referência literária naquilo que ele fala, né, dos textos, dos autores com que ele trabalha, mas ao mesmo tempo o hiperfoco dele está em outras coisas. Então, por exemplo, ele tem um vídeo que para mim é o mais indicativo disso, que ele fez um vídeo de mais de 10 minutos falando sobre abacates. E se você parar pra pensar, cara, ele tá falando sobre abacates, mas de uma forma tão profunda, tão séria e tão apaixonada, que é muito genuína. Cultivavam abacate amplamente desde a pré-história, sendo que quando os colonizadores ibéricos chegaram ao Novo Mundo, o abacate já se estendia até a Amazônia, e os portugueses e espanhóis ficaram encantados com essa fruta, também tinha um bom gosto. Uma outra questão bem evidente, uma característica do autismo que está presente nas mensagens dele, é a questão da teoria da mente, né, que é essa capacidade de você conseguir entender a situação sob o olhar da outra pessoa, né? Então, às vezes o autista vai fazer algo que magoa a outra pessoa e nem consegue entender exatamente o porquê, porque quando envolve principalmente múltiplas pessoas em uma situação social, fica um pouco difícil de você conseguir fazer esse balanço, digamos assim, você conseguir entender qual é a crença, né, e os sentimentos de todas essas pessoas envolvidas na mesma situação. E autistas, é claro, tanto para neurotípicos pode ser um pouco complicado em uma situação assim que envolve muitas pessoas, mas para autistas eles têm uma dificuldade mais acentuada em relação às pessoas típicas. E aí eu acho que isso fica presente porque, como a gente tinha citado, a questão do Paulo Cogos, ele fala bastante sobre anarcocapitalismo, ele é convidado para entrevistas, e tem uma entrevista específica que a apresentadora pergunta para ele, né, o que seria o anarcocapitalismo? E ele começa respondendo de uma forma extremamente rica, cheia de detalhes, contextualizando na história, e fala sobre a história do anarcocapitalismo e coisas e detalhes não funcionais, digamos assim, da mensagem que ele gosta, e claramente ele tem um apego por, mas ao mesmo tempo ele não responde o que é anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo tem as suas origens muito antigas. Ele junta uma filosofia política libertária e, mais recentemente, os ensinamentos da Escola Austríaca de Economia. As origens do anarcocapitalismo remontam desde a China antiga. Por exemplo, Lao Tzu, Chuang Tzu, passam pelos ensinamentos cristãos. Há muitas passagens na Bíblia que são consideradas libertárias. Há até trechos da Bíblia que nos ensinam economia sob uma ótica de liberdade econômica. Então, dá para se notar uma certa dificuldade em entender ali que a apresentadora que está falando com ele não necessariamente é uma anarcocapitalista, ela não entende anarcocapitalismo da maneira que ele entende, que aquela mensagem vai ser passada para um público que é leigo, que não entende o que é anarcocapitalismo. Então, dá para ver assim que em determinados contextos esse déficit na teoria da mente é presente nessas mensagens dele. E é engraçado que ao longo da entrevista ela vai ficando totalmente perdida e ela faz perguntas aleatórias. Então, no momento, ela relaciona anarcocapitalismo com anarcopunk. Nós temos vários artistas anarcopunk. Como falar de uma forma mais palatável, mais clara para a sociedade o que seria o anarcocapitalismo, para as pessoas entenderem isso? Nesse processo de comunicação, você percebe que o Paulo Cogos ele continua falando da forma eloquente, ela está completamente perdida, e são minutos gastos, né? De certa forma, sem chegar a lugar nenhum. Imagina a dificuldade da perspectiva da jornalista ali, né? De estar naquela situação. Mas, para além de características básicas do autismo, que podem se manifestar, por exemplo, de forma positiva, como o próprio hiperfoco, isso também envolve algumas atitudes ditas negativas que estão relacionados de alguma forma com o autismo. Uma característica negativa dá para ver a própria rigidez do pensamento, né? Na verdade, a ideia do próprio anarcocapitalismo ela já é um pouco radical, né? Então, anarcocapitalistas tendem a rejeitar outras ideias, né? Porque, afinal de contas, eles têm todo esse discurso de que é uma defesa sobre uma liberdade maior, que é isso que é o mais importante, etc. Então, é do próprio discurso, né, da defesa dessa ideia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você une isso com o síndrome de Asperger, no caso, você acaba tendo um produto que é uma mensagem extremamente rígida, né, e que não necessariamente vai agradar muitas pessoas, né. Por mais que, é claro, Aspergers podem ter esse assunto de hiperfoco e dissertar sobre esse assunto de uma forma mais cativante, eventualmente, sobre os assuntos que eles hiperfocam,
e isso cativa algumas pessoas. Mas, por outro lado, no caso do Paulo Cogos especialmente, você tem uma gama de pessoas que acha ele um lunático, né? Que acha ele uma pessoa extremamente radical, inflexível, rígida no que ele pensa e que, bom, se ele não está disposto a ser flexível, não tem por que eu escutar ele, eu não vou, né? A pessoa simplesmente se afasta e é isso, né? Você é um traidor da espécie! Você é um prion! Um prion! Um vírus! Parasita do caralho! Para de sugar meu oxigênio! Agora eu fico pensando o quanto isso para as relações pessoais dele, né? Fora do escopo da internet, fora do escopo da produção de conteúdo, isso também pode estar relacionado, essa inflexibilidade, rigidez de pensamento, pode estar relacionado com dificuldades de se manter relacionamentos com outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, as pessoas nas interações sociais querem ter as suas opiniões valorizadas e respeitadas também, de alguma forma. E juntando isso com uma característica, uma tendência de autistas serem muito formais e serem considerados pedantes naquilo que falam, então o discurso extremista com uma fala pedante acaba sendo visto de forma mais negativa, né? Uma outra questão também que está associada aos pontos negativos é essas explosões emocionais, né? Dá para ver que em algumas mensagens ele acaba tendo um temperamento por conta dessa rigidez, né? E por conta de, eventualmente, alguma mensagem de alguma outra pessoa famosa, algum posicionamento ou algum evento, né? Que deixa ele extremamente irritado. Como o caso das ciclovias, exatamente, né, o famoso vídeo. Exatamente, como no caso das ciclovias, e ele acaba se manifestando de uma forma extremamente explosiva e que acaba ofendendo outras pessoas, né? E que isso pode, claramente trazer alguns problemas para a vida dele, né? E não somente, é claro, na vida dele, mas é uma tendência de que autistas com essa rigidez, né? Se não houver essa flexibilidade, pode ser que as manifestações, né, frente a coisas, a pequenos detalhes que saem dessa rigidez, podem ser um pouco nocivas para as pessoas em volta e que, é claro, isso é desejável que seja amenizado, flexibilizado, né? Tomar no cu essa porra de sustentabilidade, caralho! Eu quero andar de tanque, filha da puta! Mas o que me preocupa, de uma forma geral, é que essas características do Paulo Cogos, sejam positivas, sejam negativas, relacionadas ao autismo, acabam servindo como munição para as pessoas atacarem ele como autista. Então as pessoas não atacam o argumento, não atacam as ideias que ele defende. E aí elas falam, esse cara é um autista, esse cara é um retardado, esse cara é um maluco. E aí a gente acaba vivendo num mundo em que as pessoas estão acostumadas a atacar a pessoa e não o argumento, né? Aquela coisa do ad hominem. E eu acho que isso é bastante preocupante quando a gente fala de autismo. Então, quando a gente fala sobre autismo e um respeito, né, que é necessário também sobre a condição dessas pessoas, e que é claro que é interessante e é oportuno para todos que haja mais conscientização sobre isso, ao mesmo tempo a gente também tem que delimitar e entender, né, qual é o limite do respeito, né, do que deve ser respeitado e do que deve ser tolerado. Porque ao mesmo tempo que alguém pode chegar e falar assim, não, porque ele é autista, vamos relevar, porque é assim mesmo e tal. Por outro lado, também da responsabilidade de quem emite a mensagem, né, se considerando a pessoa autista, que ele também entenda que não é porque ele é autista que ele está permitido a falar qualquer tipo de coisa pela internet. Belo e moral da história. Ataque o argumento, não a pessoa. Mas ele atacou a pessoa. Não interessa. Ataque o argumento e não a pessoa. E também não use o autismo como justificativa para justificar comportamentos inaceitáveis. Muito obrigado, William, pela participação. O canal do William se chama Um Canal sobre Autismo, o link está aqui na descrição. Acompanhem lá, acompanhem o Introvertendo também para saber de novas novidades. E eu acho que a gente vai tomar uma vitamina de abacate. Chegou o momento da Bianca Naves tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre os alimentos que deixam a gente mais inchado, que trazem aquela sensação esquisita todos os dias. É a síndrome do intestino irritado. Vamos à primeira dúvida das ruas. Bom dia, meu nome é Paulo Cogos. E aí, Nutri, qual o melhor tipo de pão? Multigrãos, sem glúten ou integral?